Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. A Copa do Mundo começou e se tem Copa, tem análise de primeira qualidade no De Carrinho. E para isso, não poderíamos chamar nada mais, nada menos do que ele, profundo conhecedor de futebol internacional e sócio do nosso programa. Seja bem-vindo ao De Carrinho novamente, Gustavo Fogaça. Boa tarde, Gufo, grande analista. Que prazer em lhe ter aqui. Fala, Cassiano, meu amigo querido, todos os ouvintes do De Carrinho, é sempre uma alegria imensa estar aqui contigo. Fazer esse teu programa sempre para mim foi um prazer, então, poxa, bom demais estar aqui para a gente falar do que a gente é apaixonado, né? Que é futebol e tudo que envolve esse esporte maravilhoso. E sempre que tem grandes eventos internacionais, eu faço questão de ter o Gufo aqui, porque ele entende demais, demais. É um privilégio poder desfrutar aí deste De Carrinho contigo. Inicialmente, Gufo, antes de entrarmos aí nos assuntos da Copa, conta como está a tua rotina e como os ouvintes podem estar te acompanhando regularmente. Então, meu amigo, como sempre, né, a gente está fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e fazendo vários trampos parecidos, na verdade, né? Agora eu vou trabalhar na minha 5ª Copa, o que para mim é sempre também um motivo de orgulho, de alegria. A Copa do Mundo para o jornalista esportivo é o máximo, né? Então, quem quiser me acompanhar, eu estou lá na programação da Full Trader TV, no canal do YouTube, que é um canal voltado a apostas esportivas de uma forma mais séria, né? Com um pouquinho mais de pé no chão, vamos dizer assim, com os maiores especialistas do Brasil. Também as minhas análises táticas no jornal Lance. Quem quiser procurar lá no Lance, vou fazer o acompanhamento da Copa do Mundo, dos jogos, da seleção. E também estou fazendo algo que eu sempre gostei muito, Cassiano, que é fazer coisas para outros países, né? Trabalhar com a tecnologia, o digital nos permitiu estar em outros países. E eu estou fazendo participações em programas e comentando jogos para a TV Caracol, que é um canal colombiano. A TV Caracol tem um canal esportivo, que é o Ditu TV, e eu estou participando ali como comentarista e também como um analista brasileiro. Eles queriam que trouxesse o ponto de vista nosso aqui pro canal, né? Faço parte ali de um grupo, tem um jornalista argentino, tem um jornalista espanhol, um mexicano, então a ideia deles é trazer isso e está sendo muito legal. Já começamos o trabalho. Infelizmente é um trabalho que aqui pra gente, o brasileiro não consegue assistir, né? A não ser que faça lá um VPN, aquela mão toda, mas está sendo muito legal fazer isso. Estou muito satisfeito, vai ser um mês assim intenso, mas do jeito que a gente gosta, né, meu amigo? Com certeza, e com aquela versatilidade que é uma característica tua e de todo bom jornalista que consegue aí transitar por várias atividades ao mesmo tempo, mas sempre com o mesmo objetivo, que é levar aí essa paixão que é o futebol para todos os cantos do mundo. E entrando então no tema Copa do Mundo, Gufo, precisamos, antes de falar dos aspectos de dentro de campo, trazer as questões externas que chegaram a este Mundial. Árbitro proibido de entrar no país sede, seleção que não pode dormir em solo americano. Muito se diz que o futebol é um mundo à parte, e a FIFA sempre deixou isso ficar estabelecido em períodos de Copa. Por qual razão, então, na sua opinião, só com os Estados Unidos o peso é diferente? Olha, esse assunto ele é realmente complexo, porque a FIFA vem já há muito tempo se envolvendo com forças políticas que são questionáveis, né? Se a gente for pensar que em 2018, na Rússia, com todo aquele autoritarismo do Putin e todas as segregações e problemas que se teve de guerras e a Chechênia e tudo mais, e agora a Rússia está banida do futebol, mas teve aquela Copa do Mundo lá, né? Na última, no Catar, também tivemos sérios problemas de violação de direitos humanos e também aconteceu.
A próxima Copa vai ser numa ditadura, na Arábia Saudita, onde também há uma série de violações de direitos humanos que a FIFA meio que passa por cima disso, né? E agora, justo, né, nesta quarta-feira, o Infantino deu a sua primeira coletiva, né, o presidente da FIFA, e colocou ali panos quentes em muitas das situações, né? Em relação ao Irã, disse que ele resolveu e que ele disse que ia resolver o problema do Irã, e assim, é ruim, né? O Irã não pode ficar nos Estados Unidos, só vai, joga e volta, digamos que é uma solução meia boca, mas não era o certo a ser feito. Com a questão do árbitro da Somália, poxa, por que expor um profissional a isso, né? Porque já não de entrada sabia que ele não ia ter visto para entrar e já nem sequer se convidava o rapaz, porque olha, você não vai poder entrar no país. E a gente viu agora recentemente com os jogadores do Iraque, situações constrangedoras, também com jogadores de Senegal, torcedores de vários lugares também com o mesmo problema. Ou seja, a FIFA abaixou a cabeça para o governo Trump, não está dando bola nenhuma para o que acontece no México ou no Canadá. Parece que a Copa do Mundo é só nos Estados Unidos, parece que é a Copa dos Estados Unidos, né? E todas as loucuras que o país tem dentro das suas restrições, assim como a gente viu no passado e vai continuar vendo no futuro, a FIFA passa pano. Então a gente precisa ter um pouquinho, por mais que nós somos apaixonados por Copa do Mundo, pelo futebol, a gente precisa ter um pouquinho de pé no chão, de ser racionais e ser críticos, né? E entender que, olha, o futebol, com seu poder transformador, ele devia sempre ficar do lado correto da história e enfrentar situações de autoritarismo, situações de ditadura, situações de violação de direitos humanos, e a FIFA tem poder para isso. O que a gente vê, e o Infantino comprovou nessa coletiva de imprensa, ele reclamou, né? Os jornalistas só querem falar disso, não querem falar de futebol. Aí a gente fica preocupado com uma situação como essa. É brincar com a inteligência das pessoas, não é? Achar que elas vivem em um mundo paralelo e que podem se abster de todo o contexto social que estamos vivendo e focar só dentro de campo. A questão é que mesmo quando isso acontece, houve uma interferência dentro de campo. Árbitro selecionado para a Copa do Mundo que não pode apitar, seleção que terá condições de recuperação e de logística muito pior do que outras. Porque não poder dormir no país que vai jogar é um absurdo completo. E essa impressão que a Copa é dos Estados Unidos, ela fica bem clara entre mexicanos e canadenses, que eu tive a oportunidade de ouvir durante a semana, onde eles mencionam que, na verdade, eles sentem que o Canadá e o México estão convidados a receberem jogos, mas não se comportam como países sedes. Isso ficou para os Estados Unidos. E a FIFA, desde 2018, com comportamentos como o que tu mencionou, com escolhas bastante polêmicas. E são 2 pesos e 2 medidas, né? A própria Rússia, que sediou uma Copa em 18, está há anos banida pela FIFA, mas com os Estados Unidos nada aconteceu. E não entro no mérito das questões políticas, de quem tem razão, quem não tem. Porém, ficou bem claro e estabelecido. Foram 2 pesos e 2 medidas. Mas vamos falar então agora dentro de campo. O que tu espera deste Mundial, Gufo? Que já começou aí na última quinta-feira, com vitória do México, já tivemos aí partidas rolando, seguem os jogos hoje, bons jogos tecnicamente, ou teremos o desgaste do final de temporada em muitos países? O que tu acha? É possível projetar uma surpresa em termos de seleções? Lembro que em 2022, aqui neste programa de carinho, tu citou o Canadá. Dentro de campo eu espero bons jogos, né? Faz tempo já que a Copa do Mundo não é mais quem marca as tendências táticas do mundo, né? Isso
acabou. Hoje são os clubes, principalmente a Champions League, é onde a gente vê as tendências táticas que vão pautar os jogos nas ligas ao redor do mundo. A Copa do Mundo termina sendo uma grande celebração, onde seleções levam os seus astros, patrocinadores terminam alavancando os seus ganhos, porque a audiência é massiva, são bilhões de pessoas que ficam ligadas ao mesmo tempo no que acontece nos gramados. Então isso tem um peso para os jogadores, né? O jogador sabe que ele está na vitrine, ele sabe que é importante e ele termina focando mais, ele termina se concentrando mais e colocando aquela energia a mais que faz com que as coisas impossíveis aconteçam. Então às vezes a gente vê jogos onde uma seleção pequena ganha de uma favorita, onde uma seleção favorita termina massacrando a outra por 5, 6 gols de diferença, e essas coisas acontecem em Copa do Mundo. Eu espero seleções não muito bem coletivamente, a gente não vai ver assim grandes seleções, tirando a Espanha, que para mim é a única seleção que joga coletivamente como um clube de futebol e por isso está bem à frente das outras. Eu vou até botar a França nesse outro pote, né, do pote daquelas que não estão coletivamente tão fortes assim. Então a gente vai ver jogos que vão ter muitos erros, né? Muitos gols virão de erros de jogadores, por causa dessa situação de coletivos não tão fortes assim. Mas mesmo assim vai ter muita emoção, muita diversão e aquela coisa, né, Cassiano? Copa do Mundo, a gente gosta de qualquer coisa, aquele 0-0 rachado entre Jordânia e Áustria, a gente vai curtir de qualquer jeito. Exatamente. Sempre que um amigo coloca, o jogo que vai passar agora não é muito bom, pena que não tem nenhum jogo bom hoje na Copa, eu coloco o seguinte: é Copa do Mundo. Copa do Mundo, tudo é bom. Copa do Mundo só perde emoção para as alegrias, tristezas que o seu clube do coração dá. Fora o clube do coração, é Copa do Mundo em termos de futebol. E com certeza a primeira fase de Copa do Mundo, aí a fase de grupos da Copa, é repleta de surpresas. É o momento que a grande seleção perde para uma pequena, que ocorrem goleadas, que grandes seleções são eliminadas. Isso acontece muito, se é difícil uma pequena seleção ganhar a Copa. É muito normal e natural uma grande seleção ficar fora da fase de grupos. Claro que fora dentro da fase de grupos. Claro que desta vez é mais difícil, pois se classificam o primeiro, o segundo e 8 melhores terceiros colocados. Então, basicamente, a seleção que vencer um jogo já muito provavelmente estará na próxima fase. E nisso o Brasil deu um pouco de azar. A gente vai falar do Brasil em seguida, porque o primeiro colocado do grupo do Brasil não vai pegar um terceiro, vai pegar o segundo de um grupo que tem, por exemplo, Holanda e Japão. Então pode já na fase 16avos o Brasil ter dificuldades. Mas, falando então em seleção brasileira, com todo esse ciclo acidentado que a seleção teve, como que ela chega, na sua opinião, para esta Copa? Olha, a seleção brasileira em Copa do Mundo é aquela coisa, a gente torce, né? Na hora que a seleção entra em campo, o resto a gente esquece, né? É que nem naquele filme No Que É Isso, Companheiro, né? O filme mostra, para quem não viu, né, tanto militares quanto comunistas querendo ver um jogo do Brasil na Copa de 70 e deixando de lado as suas diferenças, porque é aquilo, seleção está em campo e aí todo mundo torce. Então, claro, como torcedor, né, e dentro dessa onda, assim, eu estou super entusiasmado e quero muito que o Brasil ganhe. Chega de ser penta, né, Cassiano? Chega de ser penta, quero ser hexa. Então, para mim, essa vibe, ela conta muito. Agora, sendo analista, como eu sou jornalista comprometido com a verdade, com a realidade dos fatos, a gente tem que se dar conta que o Brasil não é favorito. O Brasil tem muitos problemas, principalmente na sua organização defensiva, e que pode ser
vítima fácil de seleções que tenham mais capacidade. Né? Quando a gente já viu no amistoso contra a França, a gente pôde se dar conta quanto que a França está muito mais à frente do Brasil, e aí se a gente for enfrentar a Espanha, a Inglaterra, a própria Argentina, né? Portugal é uma seleção que, olha, é uma das favoritas para mim. Então o Brasil ele está bem abaixo de todas essas seleções. Agora, claro, né? Como Copa do Mundo, a gente conta muito com o favorecimento dos deuses do futebol, e todo mundo sabe, né, meu amigo Cassiano, que Deus é brasileiro. Então, em base a isso, eu quero acreditar que a gente vai ir longe. Mas, sendo bem realista, não vejo muita expectativa para essa seleção, não. Sim, eu também não vejo grandes perspectivas para a seleção brasileira. Eu vejo que ela tem um teto e, inevitavelmente, em alguma fase de mata-mata ela vai bater neste teto. Só não sabemos qual o adversário, porque depende aí das circunstâncias dos chaveamentos e dos confrontos, mas o teto existe. Mas você quer falar também do Canadá, não é? Que foi lá em 2022 uma seleção que você apontou como uma grande surpresa e que realmente tinha um time bom, mas acabou não confirmando. Sim, bem lembrado, né? Em 2022 eu falei do Canadá como poderia ser uma grande surpresa. Realmente eu tinha essa expectativa. Aquela seleção do Canadá era muito forte e terminou não confirmando. E agora o Canadá, que é dono de casa, vai mandar os seus jogos em casa, não é tão forte assim, né? É uma seleção que não vem com a mesma força da seleção anterior. A gente pode ter surpresas. Eu acredito, por exemplo, que o Marrocos e o Japão são seleções com capacidade de ir mais longe, de chegar até numa semifinal, quem sabe. E é bom a gente ficar de olho em algumas seleções que ninguém dá nada, Cassiano, mas que o que eu observei previamente aí em eliminatórias e nos amistosos são seleções bem treinadas, seleções que jogam de uma forma competitiva e que não vão entregar os jogos assim tão facilmente como a gente pode pensar. Eu estou falando da Jordânia, o Uzbequistão e a República Democrática do Congo. Essas três seleções, elas não vão ir muito longe, elas não vão ser campeãs do mundo, mas elas não vão entregar os jogos de forma tão fácil, elas vão complicar a vida dos seus adversários. O Uzbequistão, Gufo, além de ser treinada pelo Fábio Cannavaro, campeão do mundo há 20 anos, também foi o país em que Luiz Felipe Scolari fez sucesso, treinando equipe de futebol lá, e que trouxe o nome de Uzbequistão aí para o nosso conhecimento naquele período que ele esteve, e agora com seleção na Copa do Mundo. Claro que tecnicamente a qualidade diminui, mas o bacana de 48 seleções é poder ver povos e culturas diferentes. Mas voltando à seleção brasileira, hoje tem Brasil e Marrocos, estreia da seleção. A partida contra o Marrocos pode definir um caminho para a sequência da Copa no sentido de embalo técnico, na sua opinião? Ou estamos daqui a pouco supervalorizando esse jogo, já que a última campeã, por exemplo, a Argentina, estreou perdendo para a Arábia Saudita? O que tu pensa sobre isso? A partida contra Marrocos ela é fundamental porque ganhar na entrada, ganhar na abertura no primeiro jogo, dá, né, aquela tranquilidade, dá moral, dá os 3 pontos que são fundamentais, ainda mais que a gente está falando de uma Copa onde 8 terceiros colocados vão se classificar. Então, fazer 3 pontos já de entrada é meio passo andado para se classificar. Se eu for pensar com a cabeça do Ancelotti, eu acho que ele não está tão preocupado assim em ser o primeiro do grupo. Ele quer classificar. Ele entende que o grupo é difícil e eu acho que ele vê que esse jogo contra Marrocos, até se o Brasil perder esse jogo, ele não vai se desestabilizar. Eu vejo ele muito focado no longo prazo, né? O Ancelotti tem essa coisa, essa tranquilidade que a mim particularmente me dá muita alegria ver um treinador tão sábio assim na seleção brasileira. Agora, claro, o Marrocos hoje a seleção mais forte da África, é uma das seleções mais fortes do mundo. O Brasil
pegou, é a única seleção que no seu grupo caiu um adversário que está entre os 10 melhores no ranking da FIFA, e no caso é o Marrocos, que eu não me surpreenderia que o Brasil perdesse para Marrocos na entrada. Mas assim, tu me perguntaste da Argentina, né? A Argentina é a única seleção que perdeu na estreia 2 vezes e chegou na final perdendo. É bom a gente lembrar que em 1990 a Argentina perdeu para Camarões por 1-0 na estreia, sendo aquela seleção que tinha sido campeã do mundo em 86, com Maradona, com Canija, Burruchaga, e perdeu para o Camarões com o gol do Omambique, que entrou para a história aquilo, mas mesmo assim depois chegou na final. Né? E a derrota em 2022 para a Arábia também é a mesma coisa. Então, perder na estreia é ruim, claro que é ruim, mas também não é definitivo. Mas eu preferiria ganhar, porque dá aquela moral, dá aquela tranquilidade, e a gente veria uma seleção mais fácil contra o Haiti, né? Para o Haiti fazer aquele banho de gols e dar o carimbo na classificação. Com certeza, é melhor, é mais tranquilo, e me chama a atenção também positivamente essa tranquilidade do Ancelotti. Seleção, em termos de comando técnico, está em boas mãos. Mesmo que ele, por vezes, possa ter que tomar atitudes mais políticas do que propriamente as que ele pensa com a cabeça dele. Não sei se é o caso do Neymar. Então eu te pergunto o seguinte: o fator Neymar é um peso que o Ancelotti carrega, ou você acredita que ele possa tecnicamente ter contribuição nesta Copa? O Neymar, com capacidade de jogar 30, 40 minutos, tem que jogar. Ele tem que jogar, Cassiano, porque o Neymar, além de ser um jogador diferente, um jogador da qualidade, ele está numa maturidade que conta demais para esse grupo. Todos os jogadores na seleção olham para ele com admiração e com respeito, né? O que ele mandar, os caras vão obedecer. E ele tem uma liderança dentro de campo que é importante. E sem falar que ele é um excelente finalizador, é o melhor batedor de pênaltis da história da seleção brasileira, ele é o artilheiro da seleção brasileira, ele merece esse voto de confiança, de que ele estando em campo, ele vai conseguir resolver. Eu entendo também que Neymar jogando em campo, aí o Ancelotti vai ter que mudar a escalação. Ele já deixou claro assim nas entrelinhas que Neymar, Vini e Rafinha juntos não jogam. Então, se o Neymar for jogar, aí Vini Júnior e Rafinha não jogam. E no meu pensar, tá certo isso, porque aí ele tem que montar um meio-campo mais sólido, um meio-campo que consiga ter um pouquinho mais de retenção de bola e jogadores na frente de mais velocidade e verticalidade. Por exemplo, bota Neymar no meio com 3 volantes atrás e na frente, por exemplo, Luiz Henrique e Endrick, que são jogadores de força, de velocidade, de rompimento, para o Neymar estar ali, circulando de falso 9, de meia, entrando na área, voltando, e esses caras indo na velocidade. E atrás deles ali uma solidez defensiva. Só que a gente não viu isso treinado, né? Isso não aconteceu em treinos, em amistosos. Então, se acontecer num jogo, é perigoso, porque a gente não sabe como vai funcionar. Nenhum técnico gosta de botar em campo algo que ele nunca tenha testado ou treinado. Então, sim, Neymar é um problema nesse sentido. Botar Neymar em campo sem nunca ter treinado, sem nunca ter participado e sem nunca ter montado um modelo que o proteja é um perigo. A gente só pensa no Neymar com a bola, né? E o Neymar com a bola pode resolver, mas que estrutura a gente dá para ele fazer isso? Uma estrutura que não existe, e aí mora o problema. Exatamente. É uma dificuldade ele não ter feito parte deste ciclo. Eu penso, Gufo, que o Neymar vai acabar entrando quando as dificuldades de um jogo estiverem muito grandes. E aí será aquela solução mágica. Vamos ver, se ele ainda conseguir se recuperar a tempo da partida contra o Haiti, que tende a ser a mais tranquila da seleção na fase de grupos, daqui a pouco vai ser bom para ele se soltar, tabelar com os companheiros, daqui a pouco fazer um gol, dar uma assistência, tomara que ele consiga. E, Gufo, neste Mundial, falando em Neymar,
teremos grandes astros realizando a sua última Copa. Qual o peso disso na história? E a nova geração que chega manterá essa régua? A esse ponto, eu acho que ele é um dos mais bonitos desta Copa do Mundo, né? O The Last Dance, o último tango, o último fado. Talvez o último samba de Neymar, né? Quem sabe se não é a última Copa do Neymar também. Mas já que a gente está falando do último Mundial de grandes jogadores, de grandes ídolos, né? De enormes monstros do futebol, né? O fato de Messi e Cristiano Ronaldo disputarem essa coroa aí durante tanto tempo e que tantos outros jogadores ficaram na sombra desses gigantes do futebol, porque a gente teve... é um luxo, né, Cassiano? É um luxo a gente poder ter vivido e vivenciado e presenciado esses dois gênios do esporte e que chegam agora no seu crepúsculo, assim, naquele momento onde eles estão só caminhando, né? Agora vendo o amistoso de Portugal contra a Nigéria, né? O Cristiano Ronaldo é um reflexo tênue do que ele era no passado, mas mesmo assim, se chegar uma bola nele, ele vai colocar para dentro. É um jogador perigosíssimo. O Messi no amistoso contra a Islândia, né? Naquele trotezinho, devagarinho, caminhando em campo, mas a bola chega nele e ele resolve. Então são grandes jogadores que merecem esse nosso aplauso de pé nessa sua última apresentação no maior palco do mundo, nos entregando essa alegria de ver um futebol apaixonante, mesmo que eles não sejam mais do que eles já foram em algum momento. Com certeza. E olha, eu acho difícil, porque o corpo humano, ele fala, se manifesta, por mais que se prolongue a continuidade. Mas será que o Cristiano Ronaldo, com a próxima Copa do Mundo sendo em Portugal, não vai tentar jogar até lá? Ele teria de 44 para 45 anos. Parece impensado, mas não vamos duvidar, não é, Gufo? Bom, e antes de encerrarmos, temos que falar, não vem sendo muito agradável, mas temos que falar de dupla Grenal, uma palhinha pelo menos. Qual o teu balanço do primeiro semestre de Inter e Grêmio e o que esperar da segunda metade do ano? Dupla Grenal. Bah, Cassiano, essa é a pergunta difícil, porque eu vou te confessar um negócio, eu tô muito preocupado com os nossos times, muito preocupado, e não é só agora no curto prazo, sabe? Acho que Grêmio e Internacional perderam o bonde da história e eu não vejo na gestão de nenhum dos dois e nem no corpo deliberativo de conselheiros e de influenciadores e de torcedores uma vontade de pegar esse trem da história. Parece que todo mundo quer ficar num lugar que não tem mais volta. Eu tô falando assim de pensar o clube como é só montar um time vencedor que esse time vai lá e ganha um título e tá feito. E não pensar numa estruturação para que esses clubes cresçam como marca, que cresçam como capacidade financeira. Hoje ninguém quer vir jogar no Rio Grande do Sul porque são dois clubes super endividados, sem nenhuma capacidade de gestão e que não são mais vitrine. Vir jogar em Porto Alegre, em Grêmio Internacional, que antes era uma glória para qualquer jogador, hoje é quase que um motivo de vergonha. É tipo falar assim, putz, nenhum outro time maior me quis, eu vou ter que jogar em Porto Alegre, né? E é triste a gente falar isso, é triste a gente assumir isso, porque a gente está falando de dois gigantes campeões do mundo. Então, se a gente pensar que o Luiz Castro e o Pesolano começaram o trabalho ao mesmo tempo, é notório que o Pesolano está fazendo um trabalho muito bom, porque ele tem em mãos um elenco muito mais pobre tecnicamente, com menos profundidade de recursos, ou seja, ele não tem variações que ele possa fazer aquele time jogar melhor, e mesmo assim é um time bem montado. O Inter tem esse problema individual, ele não consegue transformar em gol as chances criadas, é um time que tem dificuldade contra adversários que pressionam, é um time que joga melhor fora de casa que em casa, mas a gente vê um time bem treinado, a gente vê que tem ali rotinas sem a bola que são importantes, a gente vê que tem ideias em campo que funcionam, é um time bem treinado, e isso é um mérito do treinador.
Agora o Grêmio, que tem um técnico que eu gosto muito do trabalho do Luiz Castro, acho um técnico super competente, ele não conseguiu fazer isso no Tricolor. Ele não conseguiu dar ao Grêmio a cara de um time, e ele tem recursos técnicos, ele tem muito mais do que o Internacional, tem jogadores com mais competência, com mais qualidade, e mesmo assim ele não consegue fazer o time ter um padrão. E aí é culpa dele. Infelizmente, a gente tem que dizer que é culpa do técnico. Só que agora, demitir o Luiz Castro, além de ser uma péssima ideia financeiramente, não é a melhor solução. Eu estava até dando uma olhada, Cassiano, no Clube Elo, que é um rating, um ranking de um índice que mundialmente usado. O índice Elo, ele foi criado para medir a performance de enxadristas, né? Só que ele desde os anos 50 começou a ser usado para o futebol, e ele é muito preciso porque ele mostra ali realmente a qualidade de performance dos clubes. E comparando com os outros times do Brasileirão, e principalmente com Flamengo e Palmeiras, a dupla Grenal está numa linha descendente há pelo menos 5 anos, e que essa linha descendente parece que ela não vai ter fim. A gente está cada vez mais se distanciando da qualidade dos que estão lá na frente. A gente vê Bahia crescendo, a gente vê o Atlético Paranaense crescendo, e nós aqui no Rio Grande do Sul penando para ficar pelo menos no meio da tabela, e isso não é de agora. Então eu volto a dizer, primeiro semestre foi muito ruim da dupla, segundo semestre não deve ser melhor, e o futuro é muito preocupante. É isso, uma situação realmente muito triste que vive a dupla Grenal, e parece, Golfo, como você disse, que está todo mundo anestesiado. Isso se inclui mídia, torcedores, influenciadores, dirigentes. Os modelos, eles parecem que se repetem, e a busca de soluções é sempre nos modelos que não deram certo. E como você também falou, os jogadores que vêm para cá ou são os veteranos, conhecidos, mais veteranos, que já não tem mercado em outro lugar de Série A competitivo, e até pela questão financeira que eles ainda recebem, ou os jovens da América do Sul. E aí pode ser que um dê certo, pode ser que outro não dê. E tem a garotada da base, que é sempre o que sustenta a dupla. Vamos ver aí se o Inter consegue reforçar um pouco o time na volta, e se o Luiz Castro consegue dar um padrão que até agora ele não deu no Grêmio. Gustavo Fogaça, grande Golfo, muito obrigado pela tua participação mais uma vez, sempre de primeira qualidade. Grande abraço, e se quiser brincar, meu amigo, crava a final da Copa deste ano. Grande abraço mais uma vez e até uma próxima. Meu querido amigo, volto a dizer, eu adoro participar aqui do teu programa. Anos que a gente tem essa parceria aqui, então sempre que tu quiser, que é só me chamar, é um prazer estar aqui. E já que é para cravar uma final de Copa, eu gostaria muito de ver um Brasil e Espanha, sabe? Acho que seria, além de uma alegria como torcedor, e os vínculos que eu tenho também com a Espanha, né, com os jogadores do Barcelona, e de ver eles em campo e tudo mais, né, eu tenho a certeza de que o Lamine Yamal vai ser o craque dessa Copa, mas se a gente ganhar da Espanha na final, o Hexa, seria assim o máximo do júbilo, né? Vamos combinar que não pode ter nada maior do que isso. Então, um Brasilzinho e Espanha na final, por que não? Tá bom, meu amigo? Um grande abraço e até a próxima.